Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Gostaria de convidá-los a nos colocar em pé nesta manhã. Nós vamos adorar ao Rei dos Reis. Gostaria de convidá-los a fechar os teus olhos, fazer uma oração ao nosso Deus. Você possa falar com o Pai nesse instante. Tenha um momento de gratidão ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui nesta manhã. Como igreja, juntos nós vamos render a Ele a honra, a glória, o louvor. Pai, nós queremos dedicar, ó Deus, esse culto ao Senhor, Pai. Senhor, eu quero apresentar cada um dos meus irmãos que está aqui nesta manhã, Deus. Senhor, final de semana este, de feriado prolongado, alguns viajando. Mas o Senhor preparou esse dia para que nós estivéssemos aqui, ó Pai. Senhor, cada um com a sua expectativa, cada um com os seus anseios, cada um com os seus medos, com as suas aflições aqui nesta manhã. Ah, Espírito Santo, mas nós queremos, ó Deus, lançar a Ti, ó Deus, todos os medos, toda a ansiedade. Quero te convidar, meu irmão, a lançar no Senhor toda a sua preocupação, tudo aquilo que aflige a sua alma, que aflige as nossas emoções. Ah, Espírito Santo de Deus, comece a ministrar nos corações. Lance ao Senhor todas as suas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que neste momento que nós vamos ter aqui, nessas poucas horas, nós possamos simplesmente entregar a nossa vida ao Rei dos Reis, possamos entregar a Ele o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. O culto não é sobre nós, o culto não é sobre a minha pessoa, o culto não tem a ver comigo, mas nos reunimos aqui como igreja para adorar, para render honra, para render glória, para render louvor àquele que vive, àquele que reina para todo sempre. Eu quero te convidar a começar a levantar a sua voz. Se você quiser levantar as suas mãos aos céus, em gratidão a este Deus, e começar a adorar a este Deus, aonde é o Espírito de Deus, a liberdade, aonde é o Espírito Santo, a liberdade. Ah, Espírito Santo, comece a ministrar neste lugar. Leva cativo, Senhor, todo pensamento contrário, toda insegurança, toda incerteza, Senhor, todo medo, toda preocupação, e que nesses momentos que nós vamos ter aqui, ó Deus, nós possamos simplesmente te adorar, levantar as nossas mãos e render a Ti a honra, render a Ti a glória, render a Ti o louvor, render a Ti, Senhor, a adoração, ó Pai. E nós entendemos que quando nós adoramos, quando nós Te buscamos de todo o nosso coração, e quando você estiver aqui nesta manhã, meu irmão, adorando ao Rei dos Reis, tenha certeza, o Espírito Santo, o nosso Deus, está trabalhando ao seu favor. O Espírito Santo está trabalhando na tua casa, Ele está trabalhando na tua família, Ele está trabalhando nos seus negócios, Ele está trabalhando lá no teu trabalho. Ele cuida de tudo, Ele cuida de todos. Mas nesse momento, que nós possamos tão simplesmente adorar ao Senhor. Pai, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória. O salmista, ele nos declara no Salmo 116: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e porque enquanto eu viver eu invocarei. Laços de morte me envolveram, e surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Ah, meu irmão, neste momento o salmista declara: eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio ao caos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, alguns confiam no braço humano, alguns confiam na sua capacidade, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, e nós vamos adorar o Senhor, crendo que o Senhor tem um escape, o Senhor tem um escape. Aleluias. Senhor, ministre sobre este lugar. Quero convidar você já
caminho aberto, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá sempre haverá um escape. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Declare, Deus já tem o caminho aberto. Senhor, rompeu nesta manhã muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
nós vamos declarar que o nosso Deus é santo para sempre. E apresentar só aqui, a gente está com pessoas novas chegando. O Derek começou, é a segunda vez que nós não apresentamos. O Derek está com a gente. O Lucas no violão e voz. Passou ali na audição. Estão chamando ele de Morada, Brunão Morada. E aqui o Cadu, gente, olha o Cadu, né? Deus é maravilhoso, tocando com toda excelência ao nosso Deus, e nós vamos declarar que esse Deus, Ele é santo, e Ele é santo para sempre. Aleluia, glória a Deus.
Senhor. Santo, santo é o Rei dos Reis, aleluias. Ah, queridos, e este Rei, esse Jesus, esse Deus que é santo, Ele voltará, e nós estamos aguardando a sua volta. Você pode declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos declarar uma canção nova que diz: Ele vem, Ele vem. Aleluias. Estamos aguardando a sua volta. Os sinais evidenciam que é a hora. Ele vem, estou aguardando. Ele vem.
igreja, se prepara para te encontrar com teu Deus. Se prepara, igreja do Não se Senhor. esqueça, Jesus essa está promessa é verdadeira, Ele vem. Lá não haverá mais dor, nem tristeza haverá naquele lugar. Eu alerto a igreja do Senhor. Jesus está voltando. Os dias estão próximos. Os dias estão se findando. Os dias estão se findando. Jesus, isso é fato. Ele vai vir me buscar. Ele vai me buscar. Ele vai vir buscar a noiva do Senhor. Ele foi junto ao Pai, mas disse que ele voltaria. O noivo vem aí, eu vou subir. Aqui não é meu lugar, no céu vamos morar. O noivo vem aí, a trombeta soará, a igreja subirá. No céu vamos morar. Ó igreja, se prepara para se encontrar com teu Deus. Não se esqueça, essa promessa é verdadeira, Ele vem. Lá não haverá mais dor, nem tristeza haverá naquele lugar. Ó igreja, se prepara para se encontrar com teu Deus. Não se esqueça, essa promessa é verdadeira, Ele vem. Lá não haverá mais dor, nem tristeza haverá naquele lugar. Ó igreja, ó se prepara para se encontrar com teu Deus. Declare, essa promessa é verdadeira, Ele vem. Lá não haverá mais dor, lá não haverá Tristeza haverá naquele lugar. Talvez os dias estão maus, os dias estão difíceis, mas a Bíblia diz que nós somos forasteiros em terra estranha. Diz que este não é o nosso lugar, e um dia nos encontraremos com Jesus. Um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. E Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ele enxugará dos teus olhos toda dor. O Senhor te visita, Pai. Comece a ministrar aqui, Deus. Senhor, pessoas que talvez estão passando pelo vale da sombra da morte. Senhor, pelo vale da sombra da morte. Mas a tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo deserto, ainda que eu passe pelas dificuldades, Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor está com você. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Nele nós confiamos, nele nós depositamos a nossa fé, nele está a nossa esperança. Senhor, aguardamos a sua volta. Declare mais uma vez. Igreja, se prepara Para te encontrar com teu Deus. Não se esqueça, essa promessa é verdadeira, Ele vem. Lá não haverá mais dor, nem tristeza haverá naquele lugar. Ó igreja, se
prepara pra te encontrar com teu Deus. Não se esqueça, essa promessa é verdadeira. Ele vem, mas não haverá mais dor, nem tristeza haverá naquele lugar. Deus, nós cremos nisso, Pastor Samuel. Nós cremos nisso. Nós cremos neste Deus. Nós cremos nesta palavra. Nós cremos nessa promessa que Jesus voltará, que Jesus está voltando. Nós cremos. E enquanto isso nós adoramos Ele aqui. Enquanto isso nós bendizemos ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Os nossos encontros, eles servem para a gente reforçar cada vez mais esse dia glorioso. Sabe, se não falarmos sobre isso, se não cantarmos sobre isso, a gente perde um pouco a esperança. Mas quando a gente renova essas esperanças, cantando, falando, e as nossas reuniões, elas servem para isso, para a gente sempre relembrar aquilo que Ele trouxe para nós como promessa. Quem é que está aguardando esse dia aí? É lógico, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E o preparo, às vezes, não é fácil. O preparo não é fácil. Porque nós queremos viver no paraíso. Mas aqui não é o paraíso. Lá ainda será. Até que a gente chegue lá, nós vamos passar por situações difíceis. Não vamos? Quem passa aqui por situações difíceis? Quem está passando por situação difícil? Quem nunca passou por situação difícil? Então se prepara para passar por situação difícil. Pode se sentar. Nós vamos falar sobre isso exatamente, porque enquanto a gente está aqui, a gente precisa se preparar. E o preparo, não existe preparo, não existe fortalecimento que não venha senão por meio de um esforço. A gente não chega a um resultado sem antes a gente passar por toda uma situação. A gente fala de provações. A Bíblia fala de provações. Jesus mesmo falou: no mundo vocês vão ter aflições. Quem aqui já passou por aflições? Quem aqui está passando por aflições? Mas, pastor, esse negócio de aflição, então quer dizer que eu venho para a igreja, me torno crente, e quando eu viro crente, então, aí eu tenho que passar por aflições, por tribulações, por provas. É assim o negócio? E talvez muitos diriam assim: eu sabe de uma coisa? Eu não quero ser crente não. Porque se ser crente é passar por tribulações, por aflições, a questão não é a dificuldade, a questão não é essas aflições, mas é você passar por elas acompanhado. É esse o detalhe. Esse é o detalhe que importa, é você passar pelas aflições acompanhado. Mas acompanhado de quem? Acompanhado de quem? De Deus. De Deus. E é aqui que a gente se assenta para ouvir, para aprender, para estudar as Escrituras e aprender como eu posso viver neste mundo, um mundo caído, um mundo de dificuldades, um mundo de aflições, sendo crente, sem perder a fé. Quem aqui é crente de fé aqui? Levanta a mão. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Pare um pouquinho e pense, o que é viver pela fé? Pense aí um pouquinho, o que é viver pela fé? Viver pela fé exige esforço. Viver pela fé implica você estar em um terreno hostil.
Pare, pense um pouquinho. Vamos lá de novo. Viver pela fé implica você estar em um terreno hostil. Porque se não fosse assim, não precisaria de fé. Você vai viver de qualquer jeito, não precisa de fé. A fé exige de você esforço. A fé exige de você uma esperança. Sabe? Esperança. Algo que eu não vejo agora, mas eu tenho a certeza que lá na frente vai acontecer. Só que no meio do caminho, ali enquanto a gente está caminhando, enquanto a gente está andando, vira e mexe, a gente se volta àquele momento em que a gente fala assim: será que as coisas estão acontecendo? Será que tudo está fluindo? Será que não está faltando alguma coisa? Normalmente a gente para, a gente fica pensando ali: onde foi que eu errei? Quem aqui já pensou assim? Será que eu estou errando em alguma coisa? Será que você está errando em alguma coisa? Porque, olha, tem gente que fala assim: meu, parece que só eu que passo por problema. E aí a gente vê algumas pessoas ali sorrindo, e você olha para ela e fala: Deus, dá um pouquinho de problema para essa pessoa também. Só que o fato da pessoa estar sorrindo não significa que ela já não esteja passando pelos problemas dela, gente. Cada um carrega a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tem gente que está querendo jogar a cruz em cima do outro: carrega por mim. Não tem jeito, você vai carregar a sua cruz. E a sua cruz é a sua cruz, o peso da sua cruz é o peso da sua cruz. Não queira ficar comparando a sua cruz com a cruz dos outros. E não pense também que é só você. Porque só comigo. Por que só comigo? Pare e pense. As Escrituras nos ensinam, assim, são várias passagens que vão trazer para a gente que o passar por dificuldades não é ruim. É ruim, mas não é ruim. Você está entendendo? É ruim, mas não é ruim. A Bíblia diz assim: tende por motivo de muita alegria o passardes. Como que está escrito? Eu não lembro. Tende por motivo de muita alegria o passardes. Por muitas, por várias. Tem gente que passa em uma e fala assim: chega, já estou no meu limite. Quem já chegou aqui no limite? Você pensou que naquele momento era o limite. Agora, pare comigo aqui e volte para trás e você vai ver que, caramba, realmente eu já passei por tantos momentos que eu achei que lá era o limite. Mas eu passei, eu estou aqui. Tende por motivo de muita alegria o passardes por várias provações. Por quê? A aprovação, uma vez confirmada, então não é conversa fiada, é real. Você está vivendo aquilo, passando por aquilo, as pessoas estão vendo, elas estão testemunhando, até dizendo assim: olha, a pessoa está passando por um momento difícil. Mas uma vez que ela é confirmada, ela produz em nós o quê? Produz o quê, gente? O que é perseverança? Você não desiste. Você tem que continuar. Não dá para voltar atrás, não dá para parar e você ficar ali achando que você vai ter que fazer alguma coisa. Implica um esforço nosso, implica algo que a gente tem que fazer. Você fala assim: mas eu não sei. Pode ser que você não saiba naquele momento, mas aí é onde entra o que a gente falou, acabou de falar aqui, fé. Quando você crê, você fala assim: eu vou vencer. E eu não vou vencer porque eu sou capaz, eu não vou vencer porque eu sou inteligente, eu não vou vencer porque eu tenho dinheiro, eu não vou vencer porque sei lá o que mais, eu vou vencer porque Deus está comigo. Então você é perseverante porque você tem fé. Olha a importância da fé. Aqueles que não conhecem a fé, chega nesse momento da provação, e aí ele não consegue ser perseverante, aí as pessoas tomam rumos os mais diversos possíveis. Só que aquele que crê, aquele que anda com Deus, ele tem esperança. Ele tem esperança, porque fé produz esperança.
Então, olha, tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações, porque a provação, uma vez confirmada, ela produz em nós perseverança. A perseverança, veja que é uma coisa, é uma sequência. A perseverança, quando você é perseverante, quando você não desiste, você fala assim, não deu certo agora, eu vou tentar de novo, mas vai dar certo, eu não sei como, mas vai dar certo, porque Deus vai me ajudar. Então, isso é perseverar. E a perseverança produz em nós o quê? O quê, gente? Está escrito aí, eu já sei, que já colocaram aí. Vocês podem colar. Gera experiência. Aí você fala assim, eu sou experiente. Por quê? Já passei por isso. A pessoa que se torna experiente, ela vai chegar para as outras, vai dizer assim, senta aqui, e eu vou te ensinar. Eu vou explicar para você, porque eu já passei por isso. Como eu já passei por isso, eu sei como que é, eu sei como dói. Dói sim, gente. Porque não é fácil. A Bíblia fala sobre Jesus lá em Hebreus, que ele era servo de dores, homem de dores, que sabe o que é sofrer, que se colocou no nosso lugar. Então não pense você que Jesus não sabe dos seus sofrimentos e não sabe como que é sofrer, porque ele mesmo sofreu. Para ver como que era, porque sendo Deus ele jamais sofreria, mas ele fala, eu vou ter que me igualar à humanidade para sentir na pele o que é sofrer. Então, olha só, a provação produz o quê? Perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz o quê? O que produz a experiência? Quando você se torna experiente, quando você, coloca lá pra gente, Jonathan, isso daí está lá em Romanos. Quando você se torna experiente, a experiência produz em você essa fé que vai aumentando cada vez mais, ela torna você ali uma pessoa que vai andar acima das nuvens. Vai acima das nuvens. Você fala assim, essa pessoa é meio doida. Ela fala umas coisas, mas ela está vivendo assim de uma forma tal que não dá para entender. Ela tem um sorriso no rosto que, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, ela está acima das nuvens. O que a gente busca? O que o ser humano busca? A gente fala assim, eu quero alegria. A alegria, de certa forma, está expressada em algo que essa passagem de Romanos está dizendo para a gente, que você se torna esperançoso. Porque a perseverança produz experiência, a experiência produz em nós esperança. A esperança não confunde, é Cristo em nós. A esperança não vai confundir você. Ela vai produzir cada vez mais força para você caminhar. E sabe, é importante a gente ler as Escrituras, porque é nela que a gente encontra exemplos. E eu quero trazer um exemplo para você aqui de alguém que foi perseverante. Não porque ele quis ser perseverante, porque ele teve que ser perseverante. Mas a perseverança foi algo que ele vai descobrindo pouco a pouco, porque ele temia Deus. Há uma diferença muito grande. Só tem esperança quem teme a Deus. Você teme a Deus? Quem teme a Deus aqui? Preste atenção, temer a Deus não é apenas ali você falar assim, é o tempo que eu tenho medo. A Bíblia diz que os demônios também temem. Eles têm medo, mas eles não obedecem. Então o temor do Senhor, na verdade, é o temor em que eu siga em obediência. A Bíblia fala que Ele quer obediência, Ele não quer sacrifício. É obediência. Então o temor do Senhor que está regado à obediência, esse temor produz em nós essa característica de que quando eu passo por provações, eu me torno cada vez mais perseverante. Não porque eu sou, mas porque eu confio naquele a quem eu sigo, aquele a quem eu temo. E nós vamos falar aqui rapidamente hoje, porque não dá para entrar em toda a história dele, mas lá em Gênesis, no capítulo 41, conta a história de José. De um momento da história dele, nós já vamos avançar, nós não vamos parar em todos os detalhes, mas eu quero avançar lá no capítulo 41, coloca para a gente lá, Jonathan, no verso 47.
Quem conhece a história de José aqui? Eu acho que é uma das histórias mais extraordinárias de perseverança. Porque a gente olha às vezes as nossas vidas e fala assim, nossa, está tão difícil. E a gente acaba pensando assim, eu não consigo. E eu não estou falando aqui de dificuldade geral, né? Aquela coisa genérica, que todo mundo passa por dificuldade. Eu já coloco dentro de um grupo de pessoas, eu vou encaixar aqui, enquadrar vocês nesse grupo de pessoas que um dia tiveram encontro com Deus, que temem a Deus e que alimentaram no coração uma esperança de dias melhores, uma esperança de um futuro melhor, uma esperança de algo adiante de nós que vai acontecer, que você sente que foi ali chamado para isso. Então a gente fala de um chamado também. Quantas pessoas estão dentro da igreja, talvez já passaram anos, e elas se sentem frustradas, porque não avançaram na fé. Aquilo que lá atrás um dia começou, aquela alegria que um dia chegou, quando ela ouviu o Evangelho, quando ela teve aquele encontro com Deus, quando ela primeiramente ali conheceu o Senhor e ela começou a falar com Deus de uma forma diferente, e Deus falar com ela de uma forma diferente, então ela sentia a alegria da salvação naquele momento, e tantas coisas ali, ela começou a ver, a sonhar, a esperar. Só que o tempo foi passando, as dificuldades elas foram ali se avolumando, e aquela alegria inicial, aquela esperança inicial, aqueles sonhos lá do começo, parece que se foram. E a história de José é uma história que conta pra gente aqui algo exatamente sobre alguém. Então, quando você vê a Bíblia, uma história de um personagem, alguma coisa, é Deus escrevendo, mostrando para nós como a vida funciona. Mas Ele também mostra a graça dele sobre as nossas dificuldades. Ele mostra a graça que Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou, e que Ele é um Deus de promessa, e que as suas promessas jamais serão frustradas. Quando a gente olha e vê essas histórias aqui, essas histórias, elas nos fortalecem, e elas nos trazem de volta, a vida. E a gente fala assim, independentemente do momento onde eu estou, o ponto em que eu estou, a idade em que eu estou, ainda há esperança. E esse mesmo Deus que já prometeu, Ele vai cumprir as suas promessas. Pode parecer, por um momento, que aquilo que lá atrás você sonhou, não vai acontecer. Mas se você teme ao Senhor, pode ter certeza, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz para nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais, Ele vai fazer. É olhar para esse tempo em que nós estamos vivendo aqui sobre a terra, como um tempo passageiro. É passageiro. Mas esse tempo passageiro, e nesse tempo passageiro, Deus vai se utilizar das circunstâncias deste tempo, deste mundo, para te fortalecer. Porque existem coisas que você, ou que Deus quer que você faça. Deus quer te colocar em determinados lugares, Deus quer te colocar em determinadas situações, que se Ele colocar agora, você não vai ali suportar. Então, para você estar em condições de fazer aquilo que Deus quer que você faça, Ele precisa te preparar antes. E como é que Deus prepara a gente? Como é que Deus prepara a gente? Você acha que o preparo de Deus é uma coisa simples, assim, fácil, suave? Como alguns dizem, suave na nave, não é isso? Não é. Deus, Ele permite que a gente passe por circunstâncias difíceis. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele permite, inclusive, que a gente, não confundam as coisas, escolhas erradas, consequências das escolhas. Deus não, foi você que fez essa escolha. Mas
Deus, Ele é tão misericordioso que Ele torna a maldição em bênção. Você deu aquela desarranjada, né, no caminho, e Deus pega aquilo ali, Ele transforma e coloca de novo no rumo, e você vai para a estrada que Deus tinha para você. Nesse capítulo 41 de Gênesis, a gente vê aqui a história de José, já lá mais para frente. Então ele já ele já comeu o pão que o diabo amassou. Já ouviu essa expressão? Já se passaram 13 anos. Desde quando ele teve, eu não vou dizer que foi o momento do encontro com Deus, vou falar assim, o relato bíblico mostra um José com 17 anos, tendo experiências com Deus. Deus dá a ele sonhos, e esses sonhos começam a gerar em seu coração ali uma esperança, uma expectativa de um futuro. Jovem, imaturo, não sabe como lidar com essas questões, ele tem outros irmãos, uma penca de irmãos, invejosos porque José, ele era o queridinho do pai, ele era o filho da velhice de Jacó. Jacó teve José já na sua velhice, e ele era o filho daquela mulher a quem ele amou, Raquel. As outras mulheres, as servas de Raquel, a serva de Raquel, a Lia, que era irmã de Raquel, a serva de Lia, que foram dadas a ele como mulheres, e não pense você, olha, está escrito na Bíblia, viu? Tá lá, é bíblico, Deus permite que a gente case com mais uma. Lá naquela época, lá no Oriente, gente, isso é uma questão cultural, não vamos nem discutir essa questão aqui, tá bom? Mas ele tinha lá as mulheres, os filhos com essas mulheres, e por fim, lá no finalzinho, porque Raquel era estéril, nasceu José. Pronto, é o filho da velhice. Ele amou José, e a Bíblia diz, amou a José mais do que aos seus irmãos. E isso despertou ciúmes, porque era um filho que ele demonstrava claramente uma predileção. José ainda novo, 17 anos, imaturo obviamente, mas era um jovem temente ao Senhor, diferentemente dos seus irmãos, porque faziam continuamente coisas erradas, tanto que José era fofoqueiro, sabia? E José vinha e falava para Jacó, eles estavam aprontando isso, aprontando aquilo, e os irmãos cada vez mais passavam a odiar José. E eles estavam tramando como a gente pode destruir José. E José vem ainda, não bastasse isso, ele podia guardar para ele, mas ele quis extravasar ali, eu sonhei. E ele conta um sonho, ele fala assim, olha, eu sonhei que o meu feixe, nós estávamos no campo e a gente estava ali colhendo, e o meu feixe, né, de repente ele se levantou, e ele ficou ali como que se liderando, e os feixes de vocês se dobravam, se ajoelhavam. Pronto, os irmãos já tinham inveja, mais inveja ainda eles passaram a ter. Não bastasse isso, ele tem um segundo sonho. E esse sonho é Deus quem está dando a ele. Deus está gerando no coração de José uma expectativa de um futuro, uma esperança que não existia. Deus está gerando no coração dele. E ele sonha mais um sonho, reúne agora o pai e os irmãos, e ele fala assim, olha, sonhei mais um sonho. Como que é seu sonho? Conta pra gente. Ele fala assim, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas, elas se curvavam diante de mim também. Aí os irmãos, né, queriam matar José, era essa vontade, a inveja aumentava ainda mais. O seu pai ainda o repreende na frente dos irmãos, dizendo assim, que história que é essa, José? Por certo, eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos nos prostrar a você? Isso falava na frente dos irmãos, mas lá no íntimo dele ficava assim, esse é meu filho, esse é o meu filho, ele ficava considerando isso. Enfim, num certo dia os seus irmãos ali, com essa inveja que foi crescente, decidiram dar um cabo na vida de José. Queriam matar, primeiramente, mas o irmão mais velho falou assim, não, vocês não vão matar. Deu um jeito lá, enfim, ele não foi morto, mas os irmãos, na ausência de Rúben, o venderam para uma caravana de ismaelitas que estava passando. Falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos ganhar um dinheirinho com ele, porque se a gente matar a gente não ganha nada, aí a gente vai ver onde é que vai dar esses sonhos.
E José foi vendido como escravo. Olha só, o filho predileto de Jacó vivia na casa do pai, tinha o afeto do pai, o carinho do pai. Ele estava ali confortável, agora se vê numa situação de desconforto. E quem gerou essa situação? Seus próprios irmãos. Ele presenciou isso. Primeiramente foi jogado num poço. A ideia era matá-lo. Por último, resolveram vendê-lo. O venderam. Imagine você sendo arrancado da sua família pelos seus próprios irmãos. Imagina ali o turbilhão de emoções. As pessoas a quem você é mais próximo, que teoricamente você ama e espera que seja também amado por elas, arrancam você de tal forma, o vende como escravo, você vai para o Egito como escravo, é comprado ali pelas pessoas do Egito. Enfim, a história de José vai se desenvolver, mesmo sendo escravo, Deus ainda o abençoava. Nós vamos avançar no tempo que 13 anos passaram. E José agora, no capítulo 41, é o momento em que José, ele sai daquela situação que ele se encontrava há 13 anos. E eu quero que você pense comigo o seguinte: durante esses 13 anos, o que passou na cabeça de José? O que passou na cabeça de José? Você consegue imaginar isso? Quem aqui já passou por situações de rejeição, de abandono? Quem aqui já se viu ali traído? Quem que já se viu traído? Às vezes você se vê traído numa amizade. Ok, acabou a amizade só. Mas quantas pessoas até mesmo se viram rejeitadas por um pai, por uma mãe, por um irmão? Tudo isso produz na pessoa, obviamente, marcas profundas na alma. E aquilo a pessoa vai carregar. Aquilo vai afetar essa pessoa. Essa pessoa talvez nem consiga prosperar na vida porque ela carrega essas mágoas, ela carrega essas raízes de amargura de tal forma, aquilo afeta tanto essa pessoa, que ela não consegue se ver livre, liberta. E ela começa a pensar uma série de coisas. Ela fala assim: mas eu nasci para sofrer. Eu não tenho sorte, porque uma coisa é você passar por uma situação difícil uma semana, né? Você ficar aí sem dinheiro uma semana. Mas o problema é você passar anos após anos, anos após anos. José passou, gente, olha só esse número, coitado, 13 anos. Se fosse 12 pelo menos, mas 13 anos, gente, não dá, não tem condições. Deus quis, realmente assim, Deus foi maldoso com ele. Agora imagina quanto tempo você preso numa prisão, e você sabe que eu fiz, o que eu fiz? Eu não fiz nada, você sabe que você é inocente. Foi acusado de assédio sexual, injustamente, enganosamente, mentirosamente. Ele sabe que não aconteceu aquilo, mas está preso agora ali por conta disso. Mas nem por isso Deus deixou de abençoar José. Tudo estava acontecendo, e não que a gente possa dizer assim: olha, porque Deus tinha planejado tudo isso. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, entenda isso. Mas se for necessário você passar por situação difícil, para que você saia melhor do que você está hoje, Ele vai permitir. Ele vai permitir. Porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você amadureça, Ele quer que você se torne forte, porque você vai, lá na frente, liderar. Deus nos chama para liderar. Deus te chamou para liderar. Deus não te chamou para ficar sentado num banco de igreja ouvindo pregação. Mas Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou, o plano de Deus não mudou, nunca mudou. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Mas como que Ele vai fazer isso? Ele vai usar você. Ele vai usar você. Então a trajetória sua, as lutas, as dificuldades,
elas não são por acaso. Não é Deus que está gerando, mas Ele está permitindo, mesmo que você fazendo escolhas erradas, Ele vai transformar aquilo em bênção, Ele vai te reconduzir ao caminho, porque Ele tem um propósito na sua vida. Você pode estar hoje dizendo assim: mas vocês passaram tanto tempo já, eu acho que não rola mais. Não rola mais, eu já estou aqui com 25 anos de idade, né? E José, olha, ele tinha 17. Soma aí. Andresa, ajuda a gente. 17 mais 13 dá quanto? 30 anos. José já está com 30 anos. Note, com 28 anos, foi um dos últimos episódios em que José ali esteve, e ele interpreta o sonho de duas pessoas que estavam presas com ele no cárcere, né? Essas duas pessoas eram dois oficiais de Faraó no Egito. E lá com 28 anos, eles tiveram um sonho, José interpretou esses sonhos, essas pessoas, aconteceu exatamente como ele havia interpretado. E uma dessas pessoas a quem ele disse, ele falou assim: por favor, lembra-te de mim, porque eu estou aqui injustamente, estou preso, não deveria estar aqui, não é o meu lugar, eu fui vendido como escravo, meus próprios irmãos. Então olha só o desabafo dele, ele está falando, aquilo afeta ele, aquilo, né? E aí aquela pessoa a quem ele interpretou o sonho, e aconteceu exatamente. Então imagina aí, interpreta o sonho hoje, no máximo uma semana a pessoa já está liberta, e ele fala: opa, agora sim, ele vai se lembrar de mim, porque olha, ele vai falar assim: nossa, aconteceu exatamente como você interpretou, eu fui tirado aqui da prisão, restabelecido na minha posição de oficial de Faraó. 2 anos se passaram, aquela pessoa nem se lembrou de José. Imagina José nesses outros 2 anos falando assim: meu, não tem mais jeito. Deus, Ele age na minha vida, eu interpreto um sonho, ali é uma coisa que acontece, eu espero que aquilo vai produzir um efeito. Mais 2 anos ali e nada, e ele continua lá preso. Só que passados 2 anos, o Faraó teve um sonho, e ninguém conseguiu interpretar. Ninguém conseguiu interpretar. Existem coisas que vão acontecer que só você vai poder resolver, porque Deus te chamou para isso. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. O copeiro, ele pode ter se esquecido de você, mas Deus não se esqueceu de você, porque os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Não é porque já passou muito tempo, você fala assim: mas e agora? O que me resta? Tantas coisas você ainda pode fazer, porque Deus te chamou para salvar vidas. 2 anos se passa, Faraó tem um sonho, ninguém interpreta. O copeiro se lembra, tem José, está lá na prisão. Ele interpretou meu sonho, Faraó, e aconteceu exatamente como ele disse. Faraó fala: tira José de lá. José, ele vem até a presença de Faraó, agora todo bem vestido, barbeado, cheirosinho, né? E Faraó fala: eu tive um sonho, ninguém consegue interpretar. E José é uma pessoa de fé, e ele diz assim: nem eu vou interpretar o seu sonho, mas o Deus quem eu sirvo vai te dar a resposta que precisa. Olha a fé dele, olha a fé, porque você acha que ele já sabe qual que é a interpretação do sonho? Ele não sabe, mas ele diz assim: eu creio num Deus que sabe de todas as coisas. Eu creio num Deus que tem promessas, eu creio num Deus que cumpre promessas. Quem sabe não é hoje o dia em que essas promessas que Ele fez para mim vão se cumprir. E ali Faraó então relata o sonho. José fala assim: olha, eu tenho a interpretação que Deus me deu, a interpretação é essa, essa e essa. Faraó ouve aquela interpretação, e que dizia a respeito um futuro. E não só ele interpreta o sonho, porque Deus já o capacitou naquele momento, e não foi naquele momento, presta atenção, porque foram 13 anos de aprendizado. Você está entendendo isso? Foram 13 anos de aprendizado, mas só os 13 não, porque antes dos 17, ele aprendeu muito com Jacó. Ele aprendeu muito com Jacó.
Note que a nossa trajetória, ela não está solta, ela não está perdida por aí. Deus, Ele está conduzindo cada detalhe das nossas vidas. Você precisa ter fé. Você precisa olhar para as circunstâncias, como a gente disse aqui, tende por motivo de muita alegria. Você acha que José, ele chorou algum dia? Ao longo desses 13 anos? Você diz assim, não, eu sou macho, não choro. Você não chora na frente dos outros, mas... Né, pastor William? Pastor William não chora. Né? Gente, sabe que chorar é bom? Quem não está chorando aqui? Levanta a mão. Chorar é bom. Chorar é bom. Chorar, ele libera, né, emoções. O choro pode durar uma noite. Preste atenção que a Bíblia está falando assim, olha, está dando o remédio. O choro pode durar uma noite. Mas depois de tanto chorar, vem a alegria. Agora quando você guarda, não chora. Viu, amor? Pode chorar. Eu acho que você chora assim. O que é esse negócio aí com essa cara de brava? Mas você deve chorar, Solange. Deve chorar largado, você nem vê, né? A Bíblia, olha como Deus é maravilhoso, que Ele estabelece, Ele coloca para nós um instrumento, que é a oração. E é na oração que a gente vai até a presença de Deus e a gente clama ao Senhor. Pela oração e súplica, lembra? Filipenses 4, 6, 7, 8. Oração e súplica. É quando a gente se vai diante de Deus e a gente se prostra, com Ele a gente fala, a gente abre o coração, a gente rasga o coração. Se você já teve a experiência e pratica orar em línguas, esse é o caminho excelente. Que aí você começa a orar em línguas e de repente você se vê ali, né, só fazendo um beicinho. E chora, e aquele ranho começa a descer. Gente, você pega o papel higiênico, aí você limpa, e você continua chorando de novo, aquilo está lavando a sua alma, é Deus penetrando lá, o Espírito Santo vai no mais profundo do seu ser, Ele entra lá naquele buraco que você se encontra, Ele tira aquelas informações erradas, Ele troca essas informações por informações novas, informações de esperança. Então chorar é bom. E eu acredito que José chorou muito. Eu não só acredito, porque fala, você está achando que ele chorou. Eu não acho não, está escrito. Se a gente vai lá para essa passagem mesmo do capítulo 41 de Gênesis, quando nasceu a José, os seus filhos, no verso 50, capítulo 41, verso 50, olha só o que está escrito aqui. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de quê? Manassés, pois disse o quê? Deus me fez? Deus faz você esquecer do passado. Se o passado te vem e ele te assombra, Deus te faz esquecer o passado. Note, se você está andando com Deus, se você teme ao Senhor, José andava com Deus, José temia o Senhor. Não dá para a gente entrar em todos os detalhes da história de José, mas a gente vê o temor do Senhor quando uma mulher assedia ele por várias vezes, e ele faz o quê? Foge. A Bíblia diz assim, foge da mulher adúltera. Fugir da aparência do mal. Tem circulado um vídeo na internet de o Brito Júnior entrevistando um casal de idosos, 50 anos de casado, né? E aí o Brito faz ele instiga o velhinho, né? E ele, olha, nesses 50 anos aí, você nunca traiu a sua esposa? Aí o Brito, como não obteve dele uma resposta, ele fala assim, você nunca pulou a cerca? Né? Porque antes os velhinhos estavam ali, nossa, porque é a minha vida, eu amo ele também, nossa, a gente sempre esteve junto, né? Aí o velhinho ali, eu acho que se sentiu intimidado na frente da televisão e os amigos de repente poderiam assistir, ele fala, você sabe como que é, né? Caminhoneiro, né? Tive lá as minhas experiências,
A velhinha olha para ele, mas que história que é essa? É a primeira vez que você está falando isso, já mudou. Já mudou. José, a Bíblia diz que ele era formoso, um jovem belo, atraente. Essa mulher casada, ela assedia ele. O que ele faz? Ele foge. O que você faz? Você fala assim, é uma bênção. É Deus me abençoando, né? O que a Bíblia ensina? Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. José fazia isso. Então ele temia o Senhor. E aqueles que temem ao Senhor, o Senhor guarda. Ele pode estar passando por um momento difícil, mas é passageiro. Na verdade, ele está no caminho, um processo de aprendizado. Então a gente tem que separar bem as pessoas, os que temem ao Senhor e os que não temem ao Senhor. Os que não temem ao Senhor estão passando aí, estão apanhando porque escolheram caminhos errados. Mas você que teme ao Senhor, você tem que ter a convicção de que todas as coisas cooperam conjuntamente para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem ama a Deus aqui? Glória a Deus. José amava a Deus, então tudo que estava acontecendo na vida dele tinha um propósito. Glória a Deus. E ele não estava passando aquilo à toa. Só que passado esse tempo todo, 13 anos, quem José se tornou? Gente, só tinha Faraó acima dele, debaixo de Faraó era ele que mandava em tudo. Pensa agora, uma pessoa com 30 anos agora se torna ali o primeiro-ministro do maior império da época. O homem mais poderoso da terra, só abaixo de Faraó. Pensa naquele dia em que ele recebeu, Faraó tira do dedo o anel, coloca em José. Imagina só como que ele estava se sentindo. Eu não sei se ele conseguiu se manter ali firme, sem chorar, porque imagina, né, o volume de informações, as emoções ao longo de represadas ali, 13 anos represadas, e ele falando, olha só, os sonhos de Deus se cumprindo na minha vida. Ele tira aqueles trapos de imundícia que estava vestido, ele é vestido com vestes de linho fino. Ele sobe na segunda carruagem do Egito, e as pessoas que estão lá, elas são obrigadas a se prostrar e ali o saudar. Olha isso, olha Deus honrando. Só que também a honra não é para qualquer um não, mas só para aquele que perseverou. Tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações, porque as provações, uma vez confirmada, produzem em vocês perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz o quê? Um peso de glória. A esperança, Cristo em nós, a esperança da vida eterna. É o que está acontecendo aqui com José. E veja, as emoções ainda aqui no verso 51. Ele dá o nome ao filho. Então isso é uma expressão de como ele se sentia naquele momento. E ele diz assim: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ele vivia carregando este passado, essa tristeza, esse abandono, essa rejeição, essa traição, esse engano, essa mentira. Imagina, meus irmãos fizeram isso comigo. E ao longo do tempo, provavelmente, ele falando: Deus, onde você está? Onde estão os seus planos, os seus propósitos? O Senhor fez promessas, olha onde eu estou preso, estou no cárcere. Deus, onde o Senhor está? Quando eu pensava que a minha vida ia dar uma guinada aqui, eu estou na casa de Potifar e eu estou prosperando, os negócios de Potifar estão prosperando na minha mão. Ele reconhece, ele me reconhece, ele vê que eu tenho importância. Aí vem a mulher dele e ela me assedia, mente ao meu respeito, e eu que pago o pato, vou preso novamente. Deus, onde o Senhor está? Deus nunca te abandonou. Ele nunca te abandonará.
Assim como ele não abandonou José. E olha José agora aqui se expressando: Deus me fez esquecer. Quem faz esquecer? Deus. Quem teme ao Senhor aqui? Deus vai fazer você esquecer do seu passado. Porque se você não esquecer do seu passado, Ele não vai poder te usar. Se essa raiz de amargura continua na sua vida, você não prospera, você não avança, você fica travado. Mas Deus faz esquecer. Quando nasce o segundo filho, no verso 52, olha o nome que Ele vai dar. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Primeiro você esquece. Primeiro Deus faz você esquecer. Você não vai prosperar antes de esquecer. Você só vai prosperar depois que você esquece. Você vai ler a história de José, não cabe aqui para a gente, não dá tempo, você vai ver. Quando ele se encontra com seus irmãos, dá a impressão que José falou assim: agora eu vou tirar uma com eles. E não era uma coisa que ele está falando assim: mas ele não esqueceu. Porque a Bíblia diz assim que o choro de José, quando reconheceu os irmãos, foi ouvido na casa de Faraó. E a casa de Faraó não era a vizinha. José chorou. Mas um choro que era ouvido. O que você acha que está acontecendo quando você chora? Quando você chora assim, né? É um chorinho. Mas quando você chora e você não consegue controlar copiosamente. Você não controla as suas emoções. Você acha que José, ele fala assim: se eu chorar muito alto, Faraó vai ouvir. Ele não controlou, entenda, ele não conseguiu controlar emoções. Então ele tinha ali no coração dele tudo isso ainda que estava sendo tratado, trabalhado. Você pode pensar que a sua vida ela não tem sentido. Mas entenda uma coisa: Deus tem propósito em todas as coisas. Ele não chamou nenhum de nós à toa. Você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Se você teme ao Senhor, então todas as coisas vão cooperar conjuntamente para o teu bem. Você pode passar por um período de provação, mas essa provação vai forjar em você um caráter. Vai forjar em você um caráter. Quando você tem um caráter forjado, aí você tem esperança. Isso não muda. Não, é aquele ditado de Maria vai com as outras, sabe? Chegam aqui, falam um negócio, você vai. Chega outra ali, fala outro negócio, você vai. É porque falta caráter para você. Mas quando você passou por um processo até o ponto do seu caráter ser formado, olha lá, provação, perseverança, experiência, caráter. Esse caráter é que produz esperança. Quando você é firme, você pode ainda, e você tem obviamente, as suas lutas. Você vai chorar ainda também. Você vai ter momentos difíceis. Você vai ter momentos bons. Mas você não muda. Porque Deus já te mudou. E o fez igual a Ele. Você está mais parecido com Deus. Quando você chega nesse momento, nesse ponto, é quando você é tirado do cárcere. Você vai à presença do Rei. E o Rei te coloca um anel nas suas mãos, nos seus dedos. Te veste com uma veste. Note o processo. Deus, Ele honra a sua palavra. Quando a gente encontra uma história aqui, eu estou contando a de José, mas leia as outras também, a gente vai ver o mesmo modus operandi. É como Deus trabalha. E essas histórias estão aqui para nos ensinar como funcionam as coisas. Porque a gente tanto aprende a humanidade, quanto a gente aprende a divindade. Porque você pode cair no erro de achar que você é um super-humano, e não existem super-humanos. A Bíblia é o único livro que Deus foi quem escreveu por meio de homens, mas que coloca ali a situação como ela é.
Ele não esconde as frustrações. Ele não esconde os pecados, ele não esconde as quedas. Todos os demais livros de história que foram escritos por reis só louvam aquilo que foi feito, os grandes feitos. Você não vai encontrar, tivemos uma derrota aqui. Mas Deus não, Ele mostra tudo, Ele mostra a humanidade, para que a gente possa compreender como funcionam as coisas aqui embaixo. Mas ao mesmo tempo, Ele também se revela a nós, mostrando quem Ele é, como Ele age. E a gente sempre vai encontrar nisso misericórdia e graça. Como nós podemos encontrar na vida de José essa misericórdia de Deus que poupou José, guardou José, protegeu José. Essa graça que agora ele é ali alcançado com coisas que ele jamais imaginou. Ele tinha um sonho, jamais imaginou que seria ali governar o Egito. Jamais passou pela sua cabeça. Jamais ele pensou que um dia ele salvaria o mundo da fome extrema. Porque o propósito de Deus, porque Deus está vendo além do nosso tempo, Ele já vê lá na frente. E José vai ser um salvador. Ele é um tipo, é uma imagem, é como se um Cristo. É como se fosse um Cristo. Ele salvou. Ele não só salvou a humanidade daquela época. Ele não só salvou os egípcios da fome, mas Ele salvou a própria descendência de Abraão, que Deus falou assim: da tua descendência eu farei uma grande nação. Note que Deus fez uma promessa, e essa promessa que Ele fez a Abraão está se cumprindo na vida de José, e vai continuar se cumprindo na sua, na minha e na nossa vida. Pode acontecer o que acontecer, as promessas de Deus jamais se frustrarão, todos os planos de Deus vão se cumprir. Basta você ter fé, se colocar no caminho e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Quero orar com você. Talvez você esteja se sentindo aí frustrado porque nada acontece na sua vida. Os planos de Deus já ficaram lá atrás, os sonhos que um dia eles vieram, eles se foram. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê esperança. Você se sente aí um nada, né? Mas Deus quer restaurar a sua esperança nessa manhã. Deus, Ele quer fazer você esquecer. É o desejo de Deus. Quer fazer com que você esqueça o passado, para que você tenha condições de dar continuidade num futuro, cuidando daquilo que Ele já designou para você. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesse instante. Não importa quem você seja. Você fala assim, talvez, eu não tenho chamado. Quem disse isso? Todos nós temos chamado. A sua trajetória, a sua vida até aqui, faz parte desse chamado. Você pode até nem saber. Você pode até nem ter noção de que isso faz parte do chamado de Deus para a sua vida. Mas Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Quando você era ali ainda uma matéria informe, ou seja, sem forma, você não era ainda nenhum embrião. Preste atenção, você não era um embrião, não tinha forma. Deus já te conhecia. Todos os seus dias já tinham sido escritos. Você pode ter tomado caminhos diversos daquele que deveria e que Deus traçou para você. E você inclusive pode estar nesse exato momento caminhando por esses caminhos que não foram os caminhos que Deus traçou para você. Mas nessa manhã, Deus Ele te chama e diz assim: retorne para o caminho que eu tracei para você. Todos os planos que Deus já traçou para você, eles vão se cumprir. Mas você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não vai fazer nada que você não queira.
Ah, mas não, Deus não faz nada que nós não queiramos. Talvez você esteja hoje aqui, eu não sei se 1 mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos, frequentando a igreja, e ainda nem se deu conta de um chamado. Mas Deus tem e sempre teve um chamado para você. A questão não é o chamado de Deus, é a resposta sua. Se você nunca respondeu e respondeu com fé, e responder com fé é dizer assim: não importa se eu vou ser lançado num poço, não importa se eu vou ser vendido como escravo, não importa se eu vou ficar na prisão, não importa se eu vou comer o pão que o diabo amassou, não importa, não importa. Eu não sei nem se eu vou passar por tudo isso, enfim, mas o que importa é que eu creio que Deus me ama e que Ele tem o melhor para mim. A partir do momento que a gente faz essa escolha, como Isaías o fez, e ele diz assim: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Essa mesma escolha José fez, e ele era jovem ainda, ele nem sabia, mas ele já tinha feito a escolha de ser temente a Deus. Quando você abre o seu coração para o Senhor, a partir desse momento que você faz essa entrega, essa escolha, essa decisão, é que Deus começa a falar com você tudo aquilo que Ele tinha para falar com você. É quando Deus então começa, talvez você fala assim: poxa, já perdi muito tempo. De fato, pode ter perdido tempo. Talvez você não vai fazer mais tudo que Deus queria que você fizesse, porque o tempo já passou. Mas você vai pegar dali para frente e Deus vai com você. Porque Ele nunca desistiu, Ele nunca traçou um plano. Deus nunca escreveu um plano que fosse para ser jogado fora e frustrado. Os planos de Deus continuam e permanecem eternamente. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra. Pai, nós estamos aqui em Teu nome, no nome do Teu Filho amado, que foi enviado por Ti a este mundo, para que nós pudéssemos aqui ter o conhecimento da verdade. Aqui está o Teu servo, aqui está a Tua serva. Quantas pessoas, ó Deus, vivendo de um passado que elas não conseguem esquecer, seja qual for esse passado. Raízes de amargura que foram ali produzidas e elas não souberam lidar, e ainda vivem carregando este passado, elas não conseguem esquecer, e exatamente por isso elas não conseguem avançar, elas não vão para a próxima fase. Elas vivem ali ainda, Deus, remoendo o que passou, o que experimentou, o que sofreu. Mas eu creio, ó Deus, como o Senhor aqui fez José esquecer do passado. Isso não é tirar dele as emoções, porque o Senhor nos fez com emoções. Ele ainda chora, ele ainda sofre. Lembranças vêm sim, mas ele agora está maduro e ele sabe reagir de uma forma madura também. Agora ele se habilitou, ele está preparado, e agora, estando em condições, o Senhor pode usar a vida dele, e o Senhor, como usou a vida de José para salvar milhões e milhões de pessoas de uma fome extrema, o Senhor vai usar a vida das pessoas que estão aqui nesta manhã. O Senhor vai restaurar os sonhos, o Senhor vai restaurar os ministérios. Nós cremos, ó Deus amado, que a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela é enviada para receber ali, ó Deus amado, um coração, uma terra que é fértil. Meu Deus, aqui está o Teu servo e a Tua serva, e nós oramos aqui, oramos uns com os outros, uns pelos outros, e pedindo que o Senhor venha com poder, o Senhor venha com mão poderosa, e o Senhor arranque do coração desta pessoa toda raiz de amargura, todo um passado que aprende, que impede dela avançar e de prosperar ministerialmente.
Em nome de Jesus nós oramos para que, ó Deus amado, haja libertação nesse coração. Em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor traga de volta os sonhos, traga de volta a alegria, traga de volta a esperança. Hoje mesmo Ele muda a sua sorte. Não duvide em seu coração, creia tão somente. Fale com Deus nesse instante, é o momento que você tem para falar com Ele. Fala: Deus, restaura os sonhos que um dia eu já tive. Restaura, Senhor, a alegria da tua salvação. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Vamos louvar? Vamos cantar? Fique em pé. Porque Deus está trazendo a você essa mensagem nessa manhã. Eu sou apenas um instrumento, mas é a palavra de Deus que muda. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que gera vida. E se você recebeu isso, se o teu coração é uma terra fértil, Deus pode tornar isso diferente do que tem sido. Quando eu olho para as tuas promessas, É uma decisão por hora. acredito vai valer a pena respirar. Quanto tempo você já serve a Deus? E você nem sabe que ministério Pois eu tem. sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Esse é o momento em que você pode abrir o seu coração. Esse é o momento que você pode abrir com Deus, fazer essa entrega e dizer assim: Senhor, me faz esquecer o passado. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não
que sentiu que essa mensagem foi para você, que vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Porque se olha, preste atenção. Um José, só um, salvou o mundo daquela época. Imagina aqui quantas pessoas. Imagina você. Imagina só você. Você pode dizer assim: ah, mas eu... Imagina você evangelizando Billy Graham. E você pregou para ele. E ele se converteu. E depois ele alcançou milhões de pessoas. A questão não é o que você vai fazer, mas é com quem você vai fazer. Deus usando a tua vida, quantas outras vidas serão alcançadas? Porque o desejo de Deus ainda não mudou, jamais vai mudar, é o mesmo hoje, ontem e continua eternamente. Quantas vidas Ele quer alcançar e você é o instrumento. Você é um instrumento. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas pessoas que precisam esquecer o passado. Elas precisam esquecer este passado que as tem impedido de avançar. Senhor, manda dizer: eu não erro na minha escolha. Ele lança o seu passado no mar de esquecimento, e dele ele mesmo já não se lembra, mas ele arranca de ti raiz de amargura e que faz você viver num passado que ele já limpou, que ele já perdoou. Rete cantará soba na choque, rote manchu resute cantará maçô.
Racho te cantele suremanta lava cheia. Não é na sua força, não é na sua violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ah, o Senhor nesta manhã levanta pessoas. Recho canta ramasso de canto le manai su. Hancho le manche canto le masu de canta ramasso. Hancho le manta ramasso. Ah, vocês vão voar longe. Vão voar longe. Canta ramasso le mancho le mas. Rute canti nisso ribadai godebadai. Rote canta ramasso. Recho que mante condele maso. Eu vou te usar, reconte mantele maso. Rancho de campa tarais tu que vai. Recho que mantele su. Rancho mandesto que mantela maso. Recho que neriso. Hamonte canta la maso. Hamacho que te cantereso. Ramacho que te canta la maso. Hancho te canta la maso. Você se sente nada, você se sente um ninguém. Você veio aqui à frente e você está dizendo: nem deveria estar aqui. O Senhor diz: eu te trouxe. Eu te trouxe. Eu te trouxe, eu te escolhi, eu te chamei, rete contenemasu, recataramassou, rejo mandaraste cantaramache, rejo remandasto que nemecai, rancho que mantures tu que nemetai, hancheremasu de cantaramache. Rancho que mantelamassou, de cantaramassou. Rancho que mantelamassou. Rancho remandai se cantalamassou. Ramanai, Bob. O Senhor manda te dizer que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Rancho mantacassubre cantaramassou. Ele te chamou, Ele te escolheu. Ramacho, camassou. Você pode pensar que não. Você pode pensar que você está aqui por acaso. Você pode pensar que veio aqui à frente porque foi por impulso. Mas o Senhor diz: eu te chamei, eu te escolhi. Rachema, Recheco, Ramachou, Ritecamassou, Lamache, Recanta, Ramachou, Remate Cabanai, Lacho que mantereço, Recanta, Ramassou, Reimaconte, Canta, Ramache. Riconte macho rebasu reca, lema checa ramasu, recanta mais sou, remandai sou, remandai sou, remandai sou, camacho, riteconte mantelei su, recanta ramache, ramache canta ramadai, rito que mante canta ramache. Ricanta ramachou, ramante canta lamassou. Ah, quantas vidas serão alcançadas por intermédio de vocês? Quantas vidas remanachou, ramachou de canta ramassou, ramachou de canta ramassou. Esteja com o coração aberto, esteja com o coração aberto e liberto. Não se prive, mas deixe o Senhor te guiar. Nós não sabemos de onde vem o vento, ele sopra, nós não sabemos para onde vai, nós não sabemos de onde ele vem, mas assim é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Não questione, não pense como, não importa, mas pense tão somente quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Não se sinta limitado pela sua capacidade, porque não é na sua capacidade, mas é na dele. É na dele. É na dele.
Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Aleluias. Vamos viver a totalidade da promessa. Aleluias. Ele é Deus de promessas. E as promessas dele vão se cumprir. Vão se cumprir. Basta você crer e temer para viver. Amém? Amém? Levante as suas mãos para o alto assim. Fale, eu creio. Eu creio. Você pode dizer, Senhor, usa a minha vida. Envia-me a mim. Não importa para onde, mas use a minha vida. Eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Temos recados? Temos. Casa de oração na igreja. Vamos orar, gente? Bora? Vamos orar? Que é na oração que a gente fala com Deus e que Deus fala com a gente. Então é preciso orar sem cessar. Tem mais algum? É só a casa de oração, Bruna? Tem mais? A IBF Brilhe por Jesus, dia 25 de julho, às 13 horas. Então, os pais, tragam os seus filhos. Tem que fazer inscrição. Tá, essa inscrição, ela vai ser aonde? Com quem? Ah, tá. Todos os pais estão no grupo? Não? Tá. Então vocês vão receber aí no grupo um link de inscrição para que você possa se inscrever, o pessoal se planejar, né, a quantidade de crianças. Este momento é importante, sabia? Porque isso grava memórias. As crianças, elas vão ter essas memórias. E é importante, então, que elas participem desses momentos. Se você vê a história da nação de Israel, Deus estabelece diversas festas. É um calendário de festa. Porque as festas servem para relembrar. E não só relembrar, para gerar memória também. Então, é importante que vocês, pais, incentivem os seus filhos a participar. Incentivar não é só querer, é participar, é trazer, né? É se envolver, é estar acompanhando o que está acontecendo, como que vai ser. Então, se envolva. É importante que você esteja presente e não apenas despachando as crianças. Culto da família, todo o nosso terceiro domingo do mês, nós temos o nosso culto da família. Então, domingo que vem é o nosso culto da família. Você pode aí convidar seus familiares, seus primos. Só não convida a cunhada, né? Cunhada é difícil, né? Mas convida também cunhado, ele também merece salvação, né? Mas convida aí os seus familiares. Você pode dizer assim com fé, isso é profetizando: e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, tenha fé. E fé também implica você agir. Então convide não, porque você tem que pregar, você tem que evangelizar e falar, vamos lá. O negócio é o seguinte, se você não for, você vai para o inferno. Né? Familiar a gente não tem papas da língua, já fala logo direto, né? Lógico, com jeito, fala assim, tipo assim, olha, gosto tanto de você, não quero que você vá para o lago de fogo. Né? Então, você viu, é só um jeito, você mudou a forma e a pessoa vai ficar pensando, nossa, ele gosta de mim mesmo, né? Acha, né? Mas você gosta, não gosta? Gosta, não gosta? Da sogra? Quem gosta da sogra aqui? Hã? Gosta mesmo? Jonas? Gosta da sogra? É? Tá aqui ela na frente. E não gosta também, né?
Mas convide aí seu familiar para a gente estar aqui domingo que vem, nosso culto de família, amém? Vamos ficar em pé, agradecer a Deus por mais esse dia. Olha a pessoa que está ao seu lado aí, dá um sorrisão para ela. Fala assim: Deus tem propósito para a sua vida. Fala para ele assim, para ela: os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Você vai viver toda a promessa do Senhor. Ele tem o melhor para você, diga isso. Ele vai te preparar para isso. Fala. Então não fique preocupado não, mas entra no processo. E permaneça firme, crendo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o último dia. Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus, te agradecendo por mais esse dia, te agradecemos, ó Deus, por cada família aqui presente, por cada irmão, irmã aqui presente. Nós te louvamos, ó Deus, por este encontro, te louvamos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, elas são as causas de não sermos destruídos. Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça ela cobre multidão de pecados. Aonde o pecado abundou, a Tua graça superabundou. Te agradecemos porque Tu és um Deus amoroso, misericordioso, fiel, benigno. Te louvamos, te bendizemos em todo tempo, em todo momento. A Ti seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. E a igreja diz: amém.